entre nós, quando na terra se fez verbo, carne e osso. Porém, o tema apacenta as minhas ovelhas, ele tem uma ligação direta com outra persona, com outro personagem que é crucial nessa história e que, para mim em particular, é alguém em quem eu me espelho diariamente para ser melhor. Esse ser do qual eu trago e sempre peço licença a Ele, das esferas espirituais, possa nos iluminar por ter se desnudado perante o espelho da própria alma e mostrado quem era e onde chegou, para dizer para nós algo muito simples: se eu conseguir, vocês também conseguem. Então a pessoa que eu trouxe para a noite de hoje é Simão Bar Jonas. Simão, filho de João, ou Simão, filho de Jonas. Então nós vamos recordar um pouquinho dessa personalidade tão marcante e que esteve tão próxima a Jesus. Para trazer Simão, eu me espelhei em alguns livros da literatura, não só espírita, tanto é que o primeiro que eu vou trazer não é um livro espírita, mas é um livro que vale a pena você ter na tua estante e ler mais de uma vez no ano. É o livro cujo título é 12 Homens Extraordinariamente Comuns. Esse livro é de um pastor que não é brasileiro, e ele escreve e traz para a gente o entendimento da época do Cristo e dos discípulos de uma forma maravilhosa. Aos meus olhos, este livro traz para a gente um entendimento importante. Ele diz assim: os 12 apóstolos, inicialmente discípulos, aprendizes da doutrina do Cristo, eles não só representavam as 12 tribos de Israel, mas representavam, acima de tudo, as nossas más tendências, as nossas imperfeições, tudo aquilo que a gente carrega em nós, que precisa ser vencido e lapidado, esses homens traziam. Tanto é verdade que se Jesus tivesse escolhido seres puros e perfeitos, santos, a visão de rótulos religiosos, a gente não iria se identificar com eles. E como é que nós iríamos entender Jesus através deles? Porque o Cristo, 3 anos falou, colocou o reino dos céus perante todos, mas não foi para todos que ele pôde levar. Foram esses homens que continuaram. E a gente só escuta quando a gente consegue sintonizar com eles. Então é claro que eles não eram tão acima, perfeitos, puros, senão a gente não ia se identificar. Por isso a importância do Cristo escolher quem ele escolheu. Mas ele não escolheu olhando a imperfeição. O Cristo olhava para esses homens como olha para nós. Ele não vê o que a gente tem de ruim. Ele olha o que nós vamos nos tornar. Tanto é verdade que quando a gente estuda, está lá: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, que brilhe a vossa luz. Então Cristo não brincava. Essas palavras têm uma razão de ser, só tem um objetivo para nós: perfeição. Não somos, mas seremos. Então, nesse livro 12 Homens Extraordinariamente Comuns, nós temos lá o perfil de Simão Bar Jonas, ou o perfil de Pedro. E olha que interessante o que o livro traz. Pedro era um homem afoito, aquele ansioso, que a cabeça não pensava antes que a boca tivesse falado. Quando você viu, ele já falou. Quando você viu, ele já agiu. Quando você viu, ele já pegou a espada, cortou a orelha do soldado romano. Pedro, banhe a tua espada. Quem pela espada fere, pela espada será ferido. Então ele era um ser muito parecido comigo. E muitas pessoas vão sair daqui se identificando com esse homem. Além disso, ele tinha uma franqueza, uma sinceridade que não era dele. O que ele tivesse que falar, não importa onde, ele falava, ele apontava. Isso no livro 12 Homens Extraordinariamente Comuns está tão claro que diz que ele era conhecido no meio apostólico, dos discípulos, dos aprendizes, como o homem que falava demais.
E a gente vai observar isso pelo histórico da literatura espírita trazido através de Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier. O primeiro livro que eu trouxe para a gente ver como que era essa personalidade é Jesus no Lar. Jesus no Lar, escrito por Chico Xavier, espírito Neo-Lúcio. A maioria de nós conhece, se não conhece, vale a pena ler, porque ali a gente precisa entender uma coisa muito importante. Nós sempre falamos no meio espírita, nós com muito entendimento do que falamos, que o primeiro evangelho instituído no lar foi na casa de Pedro. Porque vamos analisar, embora Pedro tenha toda essa personalidade, as qualidades e os atributos difíceis que a gente acabou de falar, Jesus escolheu este ser para estar na casa dele. Quem não conhecia, então vamos imaginar Jesus, o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo, está na terra. E ele vai escolher alguém para entrar na intimidade do lar. Se eu estou lá na época, eu vou pensar assim, ele vai escolher o melhor dos homens da terra, o mais puro, aquele que é, intocável, que não vai falhar. Essa é a ideia da gente. E de repente ele escolhe estar na intimidade da casa de Pedro. Lá institui o primeiro evangelho no lar, com os do lar, com os domésticos. No começo não vinha gente de fora, era com a própria família de Pedro. E a gente, pelo que a gente lê, pelo que a gente estuda, disse que a sogra de Pedro viveu lá. E isso é muito interessante, porque no capítulo 2, Escola das Almas, nós estamos observando Jesus falando com a família de Pedro. Mas quando Jesus termina de falar sobre o Evangelho do Reino, olha a pergunta da sogra de Pedro, imaginando que está a filha, o genro e ela ali naquela casa. E ela pergunta assim para Jesus: Senhor, afinal de contas, que vem a ser a nossa vida no lar? Iniciamos a tarefa entre flores para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. No começo é uma promessa de paz e compreensão, mas logo após surgem pedras e dissabores. E aí, para dar uma espetadinha naqueles que estão no lar, que eram só os domésticos, ela diz assim, olha que interessante: Senhor, sabe, há criaturas, porém, que lutam e sofrem e, no entanto, não aprendem nada. Eu imagino ela falando com certo sarcasmo, porque Jesus explica assim, eu não vou contar o capítulo, tá? Que nem daria tempo para isso, mas Jesus começa dizendo que o lar é a escola das almas, é o cadinho reparador, sabe aquele, vamos dizer assim, um pedacinho, parecendo um tamborzinho de cobre, que você coloca o ouro ali, a altas temperaturas o ouro se separa das impurezas, derrete e fica só a joia. Então está dizendo que ali o negócio pega fogo, que é ali que tem aflições. Então Jesus vai explicar isso aí. Mas ela dá ao entender que alguém na família, por mais que escute, não aprende. As pessoas não aprendem. Ela não estava falando dela, porque ela estava triste. Dificilmente ela estaria falando da filha. Então a gente supõe, que poderia estar falando da nossa personalidade um pouco difícil, às vezes um pouco intolerante, que não pensava para falar, quando viu já magoou. Acho que era dessa pessoa. Porque no próprio livro Jesus no Lar, no capítulo 6, os instrumentos da perfeição, existe outro caso ali que chama atenção para a personalidade de Pedro. Que situação é essa? Bom, instrumentos da perfeição. Jesus está lá falando de novo do reino dos céus, para os domésticos, para os da casa. E enquanto ele falava, observou que Pedro estava assim meio revoltado. A fala era assim, olha como começa esse capítulo. Naquela noite, Simão Pedro trazia o espírito ralado, por extremo desgosto, agastara-se com parentes descriteriosos e rudes,
Um velho tio acusara Simão Pedro de ter roubado bens da família. E o primo, por causa disso, ameaçou esbofeteá-lo em via pública. E aí ele conta essa história para Jesus. Estou muito chateado hoje. Deve estar bravíssimo, porque a personalidade dele é afoita, ele é muito sincero. Então imagina tudo isso com alguém acusando, e da família ainda. Jesus escuta e olha a pergunta de Jesus: e Simão, que fizestes ante as arremetidas dos familiares incompreensivos? Traduzindo: tá bom, Simão, seus familiares não te compreendem, mas o que você fez, já que o seu tio falou isso e teu primo queria te bofetear no meio da rua? Olha a resposta dele. Sem dúvida, ele está aprendendo com Jesus. Jesus já estava ali falando do rei. Sem dúvida, reagi como devia. Não é agir, reagir. Então, quando a gente reage, você não pensa muito, né? Reagir como devia. E diz ele para Jesus: coloquei cada um no seu lugar próprio. O que é colocar no seu lugar? Olha o que ele disse: anunciei, falei aos quatro ventos as más qualidades do meu tio, aquele sovina, avarento. E vem falar o que de mim? E o meu primo, falei o que ele é, um mentiroso contumaz. Sabe o que é mentiroso contumaz? Você não fala a verdade, você só mente ao extremo, mentiroso contumaz. E aí eu não vou contar o capítulo, Jesus vai falar com ele, vai explicar, e tem toda a moral da história. Mas vocês já perceberam por 2 capítulos como ele era? Vou pegar mais um. Livro Estante da Vida. Esse livro Estante da Vida, escrito por Humberto de Campos, Irmão X, tem um capítulo lá, capítulo 19, que chama Jesus e Simão. Nesse capítulo, é uma historinha que diz assim, também é verdadeira, tá? Irmão X, Humberto de Campos, traz isso pra gente. Ele diz que Jesus estava em Corazim. Corazim é no alto do mar da Galileia, está a 4 quilômetros, 3, 4 quilômetros de Cafarnaum, e por ficar no alto, Jesus fazia essa caminhada com os discípulos para fazer visita. E quando ele ia, ele costumava sempre jantar, pernoitar, passar um tempo na casa de alguém. E nesse dia, Jesus estava em Corazim, na casa de Jeroboão, filho de Assás, e naquele momento, Jesus ia fazer uma visita próxima a alguém que estava acamado e que estava próximo de desencarnar. Jesus estava de saída quando chegam 4 anciãos. Os 4 antigos publicanos, cobradores de impostos, que estavam chegando para procurar Jesus. A fala deles era maravilhosa. Não que eles já eram ou foram, mas o jeito que eles chegaram. Então, era Eliúde, Moabe, Ananias e Zacarias, 4 publicanos, que chegam falando que ouviram falar do Messias. E a alegria deles de querer ouvir sobre o reino dos céus, querer ouvir sobre as esperanças, como Jesus falava do evangelho do reino, e aquilo transbordava dentro das pessoas. Não era tanto os milagres e as curas que eles estavam buscando, eles estavam buscando essa paz prometida aos homens de boa vontade. E aí eles chegam e falam isso a Jesus. Jesus se explica que estava de saída, que a pessoa da acamada era uma casa próxima, não era distante. E aí o que ele faz? Ele vira para Simão Pedro e faz um pedido. Eu vou ler, tem certas palavras que não adianta eu contar. É interessante como Jesus falou para ele, prestem atenção. Pedro, nossos irmãos chegam à procura de renovação e de afeto. Rogo a você, seja junto deles o portador do bem eterno. Não é qualquer coisa, o portador do bem eterno, para além da vida física. E Jesus ainda diz assim: ampara-os
com a verdade. Prossigamos em nossa tarefa de amor. Ampara-os com a verdade, prossigamos na nossa tarefa de amor. Pedro ficou só com a parte do ampara-os com a verdade. E ainda mudou o verbo, porque não é amparar o que ele vai fazer. Presta atenção o que diz Humberto de Campos no livro Estante da Vida. O primeiro ancião mais velho a falar é Eliúde, um joalheiro, né? E por ser o mais velho de todos, foi o primeiro que começou a dizer que era costume da época. E aí ia descendo, depois o próximo até chegar o mais novo. Quando ele falou, Simão, de olhar coruscante, aquele olhar que faz cava raiva, quando ouviu falando, pegou o punho fechado, escutando o publicano falar. Na hora que o publicano acabou de falar, nós estamos aqui porque queremos ouvir sobre esse evangelho do reino, queremos ouvir essas bem-aventuranças que o Cristo está contando, porque traz paz, traz esperança. Ele pegou a mão, esmurrou a mesa de Jeroboão e falou assim para eles: conheço-vos a todos, ó víboras de Corazim. Olha assim, muitas vezes a gente não é assim, julga, né? Entra uma pessoa, aquela lá, meu Deus, o que ele está fazendo aqui? Eu conheço muito bem o que faz lá fora. Agora vem aqui essa carinha de santo, conheço todo mundo, ó víboras de Corazim. E aí, apontando o dedo para Eliúde, esse ancião que acabaram de falar, ele disse assim: que pretendes aqui, ladrão das viúvas e dos órfãos? Como consegues pronunciar o nome de Deus? Eliúde abaixa a cabeça e Moabe começa a falar: eu gostaria, nós estamos aqui porque queremos aprender com esse Jesus, com esse Messias, queremos ser melhor, fale-nos desse reino. O que fomos, já fomos, mas nós queremos ser melhores. Aí ele vira para Moabe, só mais um, nem vou falar os 4, porque vocês vão ler esse capítulo 19. Tu, Moabes, ignoras porventura que não desconheço a tua miséria moral? Como teve coragem de vir até aqui depois de extorquir, roubar a herança dos teus outros 2 irmãos? Um irmão, eu sei, morreu, se acabou na miséria, e o outro enlouqueceu por tua causa. E vocês vêm atrás do reino de Deus? Aí ele fala uma palavra: suças de ladrões, bando de ladrões, bando de malfeitores. O reino de Deus não é para vós. Mas quando ele acaba de falar essa palavra, porque ele falou com os 4, escutou os 4, apontou, quando ele fala o reino de Deus não é para vós, Jesus entra, escuta essa parte. Aí Jesus olha para ele, imagina como é que ele não deve ter ficado na hora que ele viu que Jesus entrou e escutou o que ele falou. Jesus falou assim: Pedro, o que fizeste? Aí ele fala para Jesus: Senhor, tu dissestes que eu deveria amparar estes homens com a verdade. Foi isso que eu fiz. Aí Jesus diz: sim, eu disse que tu deverias ampará-los com a verdade, não aniquilá-los, não exterminá-los. E aí o que Jesus faz nesse momento? Vira para os 4, abraça e convida os 4 para partilharem da ceia com ele. E aí, gente, vocês já sabem, sentaram, Jesus abraçou cada um. Imagina Pedro ali: eu não acredito, não acredito que ele está sentado com esse povo, não acredito que esse homem está fazendo isso. E aí Jesus começa a falar do reino dos céus e trata esses 4 como se fossem as melhores personas do mundo. Ao final, o que acontece? Jantaram, os 4 abraçam Jesus um a um, se despedem de Jeroboão, agradecem a acolhida, se despedem de todos, olham para Pedro, abaixam a cabeça, saem felizes. Jesus, quando os 4 saíram, vira para Simão e fala: nós também vamos nos retirar. À noite, imagina a noite em Corazim, diz irmão X, que era uma noite calma. Você olhava para o céu estrelado, parecia que as estrelas faiscavam alegria,
com um sentimento de gratidão àquele que se fez carne e verbo e acolheu os mais sofredores e os mais necessitados. Mas Simão Pedro saiu em silêncio, cabecinha baixa. Jesus se despediu de Jeroboão, ele deu uma olhadinha, agradeceu, abaixou a cabecinha e foram. Voltando, era a colina alta, voltando para Cafarnaum, 3 a 4 quilômetros. Vocês imaginam assim, a primeira vez que eu li esse livro, eu pensei assim, meu Deus, acho que ele deve estar envergonhado, como a gente quando faz coisa errada. E aí ele deve estar pensando assim, como é que eu vou falar, Senhor, me perdoa, que agora eu entendi, né? Eu pensei isso, estou esperando, lendo e esperando a cena. Pedro abria a boca porque ele foi em silêncio. Falei, agora ele vai falar, impossível. Na hora que chegou o capítulo, gente, vira o bonitinho, o nosso amigo, que eu me sintonizo muito, porque a gente já foi assim em alguma época da vida e precisa aprender a mudar, julgamentos e tudo mais. Ele vira para Jesus e diz assim, olha só, Senhor, olha, posso falar uma coisa? Estou traduzindo, hein? Vocês vão ler o capítulo. Jesus disse, pois não. Respirou. Se era necessário demonstrar tanto carinho para com os rudes, com esses que maltratam os nossos irmãos, como estender auxílio aos bons? Aí, não contente de ter falado isso, ele falou, deixa eu traduzir melhor para o senhor entender, que acho que o senhor não está me entendendo. Aí ele continua a frase, ele diz assim, se os homens errados mereciam tanto amor, que lhes compete fazer, inclusive ao Senhor, em benefício dos homens retos? Eu vou traduzir melhor a cena. Mestre, é o seguinte, aquelas pessoas são as piores do mundo, eu conheço cada uma, são víboras. Se elas fizeram tudo errado e o Senhor fez tudo aquilo por elas, imagina se for uma pessoa boa que estivesse lá. O Senhor já fez tudo o que era possível, o que o Senhor vai fazer para os bons? Aí vem a resposta do Cristo, que é conhecida de cada um de nós. Pedro, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então os que já estão no caminho reto, já estão. Não é para eles que eu tenho que acolher e falar e amparar com a verdade. São aqueles que necessitam. E eu ainda colocaria, Pedro sendo eu, muito de mim, no momento de intolerância, de julgamento, da gente não entender as coisas, eu diria assim, inclusive para você, que não está entendendo, eu estou na tua casa, compartilhando tudo, da minha intimidade e da sua, e você ainda não me entendeu. Então Jesus fala, eu não vim para os sãos. Ponto. É assim que termina o capítulo. E aí, olhando só esse pouquinho, fica clara uma coisa para nós. Diferentemente de outras vertentes religiosas das quais muitos de nós viemos, porque pouquíssimos de nós nasceu em berço espírita, a gente aprendeu que esses homens, inclusive Pedro, o São Pedro, eram intocáveis, santos, não é? E a gente não conseguiu atinar como é a história deles para que a gente possa se aproximar. Mas isso que está dito aqui está na Bíblia. Em todas as traduções que nós lemos, vocês vão encontrar em Lucas, em Mateus, em João. Aí a gente lendo mais um pouquinho, nós não vamos ficar apontando o dedo. Por isso que no começo eu pedi licença para ele, porque não é fácil você mostrar o que tem de ruim em você. A gente não gosta, não é? E ele mostrou tudo, para que a gente possa dizer, olha, eu tenho muito de Pedro em mim. Tanto que no livro 12 Homens Extraordinariamente Comuns, lá é colocado que Jesus, quando queria chamar atenção, chamava de Simão. Quando ele acertava, ele chamava de Pedro. Então, se a gente observar, a gente vai ver muito isso. Porque alguns momentos a gente vai ver que foi a hora que começou a virada de chave, ou pelo menos um pouco do entendimento da essência do cristianismo para esse que teve Jesus debaixo do seu teto.
A primeira que a gente vai ver é aquela parte depois da transfiguração do Monte Tabor, onde Jesus, iluminadíssimo, conversa com Moisés e Elias. E ao descer do Monte Tabor, em outro momento, conversando com os discípulos, Jesus pergunta: que dizem os homens que o Filho do Homem é? Ou seja, o que falam de mim os homens? O que eles falam de mim? E aí naquele momento, o que os discípulos dizem? Senhor, uns falam que o Senhor é João Batista, outros falam que o Senhor é Elias, outros falam que o Senhor é Jeremias e outros profetas. Aí Jesus agora fala diferente. Tudo bem, eles falam isso, mas e vocês? O que vocês dizem? Quem é o Filho do Homem? Quem fala primeiro? O homem que fala demais? Mas na hora, ele não pensou duas vezes. Ele respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E naquele momento, quando a gente procura na Bíblia, procura entender o Novo Testamento, está dito lá assim, ó: feliz é você, Simão, ele começa, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. E aí ele diz: eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E aí tem todo aquele pedaço: tudo que você ligar na terra será ligado nos céus, e tudo que você desligar na terra será desligado nos céus. Gente, nesse momento aqui, Jesus já está dizendo: existe em você uma essência divina, porque você está ligado lá. Mais cedo ou mais tarde, esse Pedro, essa pedra angular que vai levar, o que é levar a minha igreja? Não é ter um templo sagrado, mas é onde você estiver, com quem você estiver, eu estarei, estaremos ligados. O Pai enviará através de mim tudo o que você precisar para auxiliar os nossos irmãos na caminhada. E aí, na noite da última ceia também tem outra parte interessante. Vocês vão ver os dois lados, o quanto ele fala demais e não espera. Antes da última ceia, como era de costume, Jesus foi a um lugar que não era a casa dele. E nesse lugar, toda vez que se chega, as mesas eram baixinhas, não eram? A época do Cristo. Todo mundo sentava, chegava para comer, era um do lado do outro. Então o pé ficava perto da cabeça do próximo que estava aqui do lado e assim por diante. Como eles andavam com aquelas sandálias ou às vezes descalços, os pés estavam sempre sujos. Em qualquer casa um pouquinho mais abastada que Jesus chegava, tinha um servo que lavava os pés das pessoas antes do jantar, antes de cear. Mas nessa casa da última ceia não tinha o servo. E aí, Jesus, vendo que ninguém se prontificou a lavar os pés, o que ele fez? Ele foi fazer o papel daquele menor, que é o servo que fazia isso. E quando Jesus foi para lavar os pés de Pedro, o que ele fala? Não, Senhor, os meus pés tu não lavarás. Ele já foi enfático, ele não ficou de boca fechada, os outros ficaram quietinhos, mas ele é o que falava demais, pensou: não, meus você não vai lavar. Aí Jesus diz aquela frase também enfática: se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. E aí, como ele também não ficava de boca fechada, a última palavra sempre é a minha, eu estou certo. Aí ele disse assim: ai Senhor, então tá bom, se eu é para ter parte contigo, tem que lavar meus pés, então não lava só os pés, não, me lava as minhas mãos, lava a minha cabeça. Então na hora, lava tudo. E aí Jesus então continua a sua fala com eles. Logo após da cerimônia do lava-pés, tem uma parte muito interessante que eu gostaria de trazer para vocês também. Pedro, que teve Jesus na intimidade, que a visão de quem estava muito longe, achava ser o ser mais perfeito. E aí a gente começa a ver a transformação desse homem rude, desse pescador sem tantos conhecimentos intelectuais. Os modos dele eram de falar sem pensar, de insegurança muitas vezes, de sinceridade, mas também de brutalidade. Apontou os defeitos dos outros, mas chegou um momento que ele foi extremamente amoroso com aquele mestre, com aquele rabi.
De tal maneira que quando Jesus começou lá na última ceia, dizendo: nesta noite o Filho do Homem será entregue aos homens, e todo o seu rebanho, todas as ovelhas se dispersarão. Pedro ficou calado? Lucas fala que não. Na hora ele já falou: não, Senhor, eu não. Eu estou pronto para ir contigo para a prisão ou para a morte. Mas Jesus falou: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Aí vem as 3 negativas. E foi um momento assim terrível, porque passamos por ele com a espada tentando defender Jesus na hora da prisão, retirando a orelha de Malco, o soldado romano, e ao mesmo tempo Cristo devolvendo ao lugar a orelha e dizendo: Pedro, embainha a tua espada. Quem pela espada fere, pela espada será ferido. Dizendo: se alguém te bater numa face, ofereça a outra. Não dizendo assim: bateu aqui, aí você fala assim: bate aqui também para ficar igual. Não é isso. Mas se alguém agiu com violência para contigo, não seja você violento para com ele. Embainha a tua espada. Quem pela espada fere, pela espada será ferido. Aquele mesmo Pedro ouve de Jesus que antes que o galo cante 3 vezes naquela noite, ele negaria o Cristo. E aí a gente vê, naquele momento, Jesus lá no pátio de Caifás, ali por perto estava Pedro, e o Cristo já sendo carregado pelos soldados para a crucificação, para a prisão. E aí a gente vê que uma serva lá de Caifás passa perto, vê Pedro ali escondidinho, olhando tudo de longe, com medo, e aí a serva fala: ei, psiu, você aí, você é um deles, você é Galileu, você estava com esse tal de Jesus, não é você? Aí ele: não sou eu não. Daqui a pouco passa outro, um transeunte por ali perto do pátio: ah, você é um deles, você é Galileu, não é? Você não é amigo daquele tal de Jesus? Ele fala: não sou eu. Não sou eu, homem. E repete. Aí passa o terceiro servo, parente de Malco, de quem Pedro decepou a orelha. E aí ele veio e fala assim: ah, eu estou te reconhecendo. Você é Galileu, você é daquele grupo, daquele tal de Jesus lá, você estava com ele, eu te reconheço. Nessa hora, Pedro não fala só: não sou eu. Pedro fala uma frase que deve ter doído muito para quem pensa depois do que falou, porque ele não disse só: não sou eu. Ele diz assim: não conheço aquele homem. Ele reduz o Cristo, o Messias, a um homem qualquer. Não conheço aquele homem. E quando ele fala isso, o galo canta e ele entra num pranto compulsivo. Não para de chorar. Você imagina o remorso que fica esse ser na hora que ele diz e o galo canta e vem tudo isso na cabeça? Eu convivi com ele, ele esteve na minha casa, comemos juntos. Eu vi ele fazer as melhores coisas dessa terra. Ele curou leprosos, eu vou usar os termos da época. Eu vi paralíticos andarem, eu vi cego enxergar, eu vi pessoas que não andavam começar a caminhar, eu vi esse homem andando sobre as águas. Mas eu não só vi o Cristo andando sobre as águas, eu andei com ele. Então eu fico imaginando ele pensando tudo isso e o desespero dele. Mas não parou aí. Jesus vence a morte, volta, vem a notícia através de Maria e tudo aquilo que há de maravilhoso. Jesus fica 40 dias com eles. A mente dele silenciosa tinha uma perturbação das 3 negativas, que o Cristo em momento algum cobrou, mas esteve junto. E sabe o que Jesus fez antes de ascender? Com quem que ele falou por último? Sim, com Pedro.
Se a gente procurar nas Escrituras, está lá. Jesus falou com Pedro. E quando Jesus falou, vocês sabem o que ele falou? Não foram 3 negativas? Então Cristo pensou assim: agora eu preciso fazer alguma coisa com esse meu irmão, para que ele retire o remorso da cabeça e seja a pedra angular, que é onde eu vou edificar a minha igreja. E aí Jesus vira para ele e diz: Simão Bar-Jonas, tu me amas? Mas Jesus não fala só, tu me amas. Simão Bar-Jonas, tu me amas mais que estes? E Simão Pedro fala: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí vem a primeira resposta de Jesus: alimenta meus cordeiros. Alimentar no sentido material, apoiar, mas também no sentido espiritual, porque o Cristo não falava só das coisas que perecem. E Jesus olha de novo nos olhos dele e fala: Simão Bar-Jonas, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E olha o que ele diz na segunda vez: apacenta as minhas ovelhas. E quando a gente procura no dicionário, mesmo nos tempos atuais, o que é apacentar? Está lá: guiar, guia minhas ovelhas. Leva ao pasto. Sabe o que é levar ao pasto? Dê o alimento que não acaba nunca para as minhas ovelhas. Nutrir. Dê um alimento do qual elas não passem mais fome. Cuida das minhas ovelhas. Tudo isso significa apacentar. Mas não parou na segunda vez. Quando Jesus olha de novo profundamente, sabe aquele olhar que desnuda a alma e diz assim: Simão Bar-Jonas, tu me amas? Pedro se entristece, abaixa a cabeça, porque ele lembra das 3 vezes. Os olhos enchem de lágrima e ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que te amo. Como quem diz assim: o Senhor tem como saber? O Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe que eu te amo. Olhe para mim. O Senhor sabe que eu te amo. E nesse tu sabes de todas as coisas, me perdoe. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Hoje eu compreendo. E aí vem a fala de Jesus que prepara Simão para a sua morte futura no corpo físico. Porque ele diz assim: então, Simão, quando era jovem, cingias a ti mesmo e vagavas onde querias. Então, quando você era jovem, você se vestia, você se ordenava, você colocava o que você quisesse, um cinto, uma roupa, sozinho, e andava por onde você queria. Quando envelheceres, já preparando ele, quando envelheceres, só vai ficar até a idade, de ancião, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levarás aonde não queres, preparando ele para a morte na cruz. E no final Jesus diz: segue-me. Olha que coisa linda. E aí, gente, eu não vou contar da Casa do Caminho, não teríamos tempo, é um seminário isso, mas eu já vou adiantar. Era outro homem a partir daquele momento, transformado. Levou o legado do Cristo. Abriu a Casa do Caminho, sim. Mas agora a gente vai encontrar com ele no livro Antologia Mediúnica do Natal. Quem conhece esse livro? Levanta a mão. Isso. Antologia Mediúnica do Natal é um livro que quem não conhece, leia. Escrito por espíritos diversos. Capítulo 61, um deles é Humberto de Campos, Chico Xavier, o médium, também Chico Xavier. Nesse livro Antologia Mediúnica do Natal, já encerrando a nossa reflexão de hoje, nós vamos enxergar Simão Pedro saindo da prisão nos seus últimos momentos terrenos, mais ou menos 80 anos de idade, cabecinha branca. Vinha pela rua já com a cruz, pessoas das mais variadas idades, idosos, crianças, mulheres, soldados que acompanhavam o cortejo, todas elas
respeitosas, ao mesmo tempo chorando, porque até os soldados tinham familiares que foram curados através daquele discípulo que agora se tornara apóstolo. E a gente sabe das histórias que quando ele passava, já no seu final, as pessoas deitavam no chão para que pelo menos a sua sombra passasse por perto deles, e eram curados pela sombra de Simão Pedro. Com 80 anos, Simão agora vinha para a morte, e morte na cruz. Todos chorando, todos desesperados, e ele sereno. Vinha se lembrando de Cafarnaum, do mar da Galileia, de Genezaré. Pensava nos momentos que esteve com Jesus, no abraço do Cristo, no pedido final de Jesus para que apacentasse as ovelhas. Com a cabeça tranquila de quem conseguiu se transformar para melhor, ele não se abalava. E naquela multidão respeitosa em que choravam e acompanhavam aquele cortejo, só um soldado se destacava: Sertório Aniceto, ou Aniceto. Esse soldado tinha um ódio tão grande de Simão Pedro, que conforme Simão vinha, ele xingava e falava impropérios sarcasticamente. Ele dizia: seu bruxo, você não merece estar aqui, hoje chegou o seu dia, fora outras coisas que foram faladas que aqui não acho legal trazer, porque os xingamentos eram para dizer: que bom, que hoje é teu dia, você vai embora, vamos nos livrar, judeu maldito, judeu nojento, eram os termos mais tranquilos. Mesmo assim, Simão Pedro não se abalou. Chegou no local, não sentiu nem o madeiro na hora da crucificação, não sentiu, parecia que ele estava anestesiado. Mesmo 80 anos de idade, com aqueles machucados, ele não pereceu rápido. Sertório Aniceto, esse que estava com raiva de Simão, pela sua trajetória iluminativa, de alto aprimoramento, pegou um calhau, isso que Humberto de Campos chama de calhau, uma pedra grande, que encheu-lhe a mão, mirou Simão Pedro e jogou a pedra. Irmão X, Humberto de Campos, conta que nesse momento acertou-lhe a fronte e o sangue jorrou. Era muito sangue, não tinha como. Irmão X disse que como Humberto de Campos, como aquele espírito revivendo a cena, não tinha como não chorar. Mas Simão Pedro nada sentiu, só deu uma leve sonolência, sabe aquela tonturinha que parece que você vai desmaiar? Foi uma sonolência. Ele olhou, viu o sangue, aquele monte, aquela poça de sangue, e parecia que estava indo dormir. A cabeça mirou o céu, agradecendo a Jesus. E na hora que ele olha o céu, Humberto de Campos fala que uma estrela enorme começa a brilhar na direção dele, mas parecia que estava caindo, de tão linda e tão iluminada que era. E aquela estrela começou a descer mais rapidamente, quando para ao lado dele, quem era aquela estrela? O Cristo. O Cristo naquele momento olha para aquele homem, fora do corpo físico, como uma criança caída, pega Simão Pedro nos braços e sobe. Irmão X disse que passado alguns momentos, podem ser dias, acorda Simão Pedro numa esfera muito superior, feliz, saudável, a cabeça tranquila de quem fez o que deveria. E quem estava do lado? Jesus. Jesus trouxe vários dos apóstolos que tinham ido antes de Simão para visitá-lo. Trouxe outros seres, Maria Santíssima, todos vieram ter com Simão Pedro. E ele ficou aproveitando aquele lugar que, acho que se fosse eu, não queria sair de lá. Quem queria? Era maravilhoso. Aí um belo dia, que nós não sabemos quantos dias se passou, Irmão X disse que Jesus vira para ele e diz: Pedro,
Podes ficar aqui o tempo que quiser, ou alçar voo para outras esferas superiores que eu te permito visitar. Vá e fique nessas esferas o tempo que quiser. Visite quantos locais for. Tens a minha permissão, mas eu, diz Jesus, preciso me ausentar. E aí vem a pergunta: Senhor, para onde vais? Jesus diz para ele: vou à terra, voltarei à terra, porque, Simão, enquanto tiver um irmão da terra chorando, eu lá estarei para consolar e ajudar. E aí o que Simão disse? Se fosse nós: ai, Senhor, então vai que eu te espero aqui. Ele disse: Senhor, não negou, eu irei contigo. E aí irmão X disse que descem os dois em Roma, próximo a um espaçoso cemitério de Roma. Eles descem, era a época de Natal, por isso que esse capítulo se chama o Natal do Apóstolo. E eles descem e tinham cânticos que as crianças estavam cantando ali próximo ao cemitério, nas ruas enfeitadas. Havia um cântico enorme de criancinhas, alusivos ao Natal. E disse irmão X que Jesus chorava e Simão Pedro também. Tamanha era a energia de amor que eles estavam vibrando naquele momento ali. Mas, enquanto ouvia as músicas, Simão Pedro não percebeu Jesus se aproximar ao seu ouvido e dizer: Pedro, Pedro, alguém te chama. E aí naquele momento, diz que Simão Pedro apurou a audição e escutou que próximo ao cemitério, lá dentro, em uma cova específica, alguém estava orando. E ele, pelo pensamento, porque estavam chamando ele, foi atraído ao local. Quem estava lá? O soldado Sertório Aniceto, aquele que jogou a pedra. Mentalmente, com os filhos nos braços, o filho quase desencarnando, uma febre terrível, uma doença que ninguém conseguiu curar, ele orava a Pedro, pedindo perdão e pedindo pelo filho. E agora Sertório dizia: pescador, compreendo que és pescador de almas, preciso de tua ajuda, curastes tantas pessoas, me perdoe e cura o meu pequenino. Isso é o que a gente mentalmente escuta ele falando a Pedro, porque Pedro nesse momento se internece tanto com aquele pai desesperado pelo filho, que ele chega até o filho, beija a fronte do filho. E Humberto de Campos diz que nesse momento, na hora que ele beija, o menino já começa a ficar suarento, a febre passa, chama pelo pai, abraça e diz: papai, eu estou bem, eu já não sinto mais nada, eu quero brincar, eu estou com fome. E nesse momento, Sertório Aniceto então olha para os céus, agradece a Pedro, e desse momento em diante, diz Humberto, Sertório Aniceto nunca mais foi a mesma pessoa. E Pedro continua junto com Jesus, ajudando a todos até hoje. Então, por que eu trouxe essa lição, encerrando? Porque, gente, quando nós pensamos em Jesus, às vezes a gente fala, é o guia e modelo mais perfeito a ser seguido por cada um de nós. Vede Jesus, questão 625. E a gente fala assim: nossa, estou tão distante de ser como Jesus. Aí eu trouxe hoje: apacenta as minhas ovelhas, por quê? Vede Pedro. Vede Pedro. Alguém que era estabanado, inseguro, falava demais, nervoso, intolerante, rude, um pescador, se transforma da forma que se transformou. Porque se ele consegue, nós também conseguiremos. Se a trajetória dele, do vir a ser, como diz Joana de Ângeles, nós somos um vir a ser. Não importa o que fizemos ontem ou o que fizemos há 5 minutos atrás, o importante é o agora. O nosso amanhã é um só: perfeição, ajudar os outros. Então nós também
o pouquinho que nós nos iluminarmos, nós também vamos apacentar as ovelhas ao nosso redor. E tem uma música do Sérgio Santos, que a letra é muito bonita, que eu sempre canto, e eu vou fazer ela como final da nossa palestra, imaginando a casa de Pedro e Jesus lá. E cada vez que a gente fizer o Evangelho no Lar, eu sempre digo para ele, eu falo, eu contei a tua história hoje, não para lhe apontar os defeitos, mas para dizer o quanto há de você em mim e o quanto eu desejo ser como você no final. Alguém que não se arrepende do que viveu e que pode trabalhar com Jesus no futuro. Então a música Encontro Marcado diz assim: ao anoitecer em Cafarnaum, a casa de Pedro, tão simples, comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras do Mestre Jesus. Vou me imaginar eu sentado ali, entre Pedro, Tiago e Levi, à beira do lago de Genezaré, colhendo na alma sementes de fé. E eu tão criança naquele lugar, sentia Jesus me abraçar. A casa de Pedro, a luz do luar, a brisa da noite, o perfume do mar. Dissestes pra mim, você deve voltar, eu sempre estarei com você a falar. A gente se encontra de novo a orar, no seu Evangelho no lar. A gente se encontra de novo a orar, no seu Evangelho no lar. Que Jesus abençoe a todos nós, um feliz e santo Natal e um ano novo repleto de realizações dentro de nós, para que possamos fazer fora para os demais, que apacentemos as nossas ovelhas, que assim seja. Nós te agradecemos, Rose, pelas suas palavras, pela sua colocação. Como é bom ouvir de Jesus, né? Ainda mais nessa época. E como Ele é muito bom com todos nós, colocando para nós mensageiros divinos, assim como você bem colocou Pedro, nosso irmão, que apesar de todos os seus defeitos, seus erros, que tanto a gente se identifica também, porque possuímos da mesma forma, mesmo assim, Jesus escolheu entrar na casa de Pedro. Com certeza, Jesus escolhe a todo momento entrar nas nossas casas. Neste Natal, que possamos ter isso em nossa consciência, do Mestre batendo na nossa porta, não olhando os nossos defeitos, os nossos erros, nossos equívocos, mas como você muito bem disse, Jesus
olha o nosso potencial, aquilo que podemos nos transformar. E nós só precisamos abrir a porta e acolher Jesus no nosso lar, no nosso íntimo. Então agradecemos mais uma vez, Rose, pela sua presença, que você receba as nossas energias de gratidão e que saiba que a nossa casa estará sempre de portas abertas para recebê-lo. Hoje nós vamos fazer 2 sorteios e eu gostaria de pedir a você que fale primeiramente um número de 1 a 43. Número 35. E agora, para o segundo sorteio, que foi dedicado ao nosso amigo André, por gentileza, mais um número. 10. Número 10. Número 10. Dou-lhe uma. Não? Peguei? Número 22. Não? Ah, foi. Obrigada. Então agora eu gostaria de convidar os nossos amigos passistas para se posicionarem na sala de paz. E aquele que desejar tomar um passe, que possa, após o encerramento, formar uma fila aqui à minha esquerda. Então eu gostaria de convidar a todos para que possamos fazer a nossa oração de encerramento. Vamos elevar os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, agradecendo a mais esta oportunidade de podermos estar aqui reunidos para aprender um pouquinho mais sobre as lições do seu Evangelho. Que essas lições sejam para nós a base do nosso crescimento espiritual e que elas calem fundo em nossos corações, nos ajudando e ajudando a todos que nos cercam. Pedimos, Senhor, que as suas bênçãos recaia sobre este planeta, neste momento, e que alcance cada coração de cada criatura, encarnada ou desencarnada, para que juntos possamos todos vibrar na mesma sintonia do seu amor. Nós agradecemos, Senhor, a companhia
da espiritualidade amiga em nossas vidas, que a todo momento nos ampara, nos ajuda e nos guia através dos melhores caminhos, a fim de que possamos estarmos sempre conectados a Ti. E assim, querido Mestre, com as Suas bênçãos, encerramos mais esse dia de trabalho. Que assim seja. Uma boa noite a todos.